A História das Ilusões e Loucuras das Massas, Charles Mackay. Última parte, último capítulo das Cruzadas. Galera, antes de começar, quero agradecer a todos vocês que chegaram até este final, desta parte final. A você que está chegando agora no canal e está escutando pela primeira vez por este capítulo, retorne ao Marco Zero. Acompanhe o capítulo inteiro, o livro inteiro, todos os capítulos. Deixe seu like, se você gostar, e compartilhe nas suas redes, ok? Este livro é muito interessante porque ele elucida eventos e sucessões de eventos que por vezes acontecem de forma organizada, por vezes não, que levam a sociedade a tomar medidas extremas, que quando você olha para trás, você fala, nossa, que loucura, como é que chegou nesse ponto, né? E o fato é que há um fator que sempre ocasiona isso, que é a falta de conhecimento. Não só conhecimento técnico, científico, mas conhecimento de si mesmo. Então nós somos seres que precisamos nos conhecer. Vá lá no começo do livro e participe também você do canal efetivamente, acompanhando toda a leitura, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos à continuação da leitura. O rei da Inglaterra precisou partir, pois mensageiros de seu país trouxeram notícias imperativas de que sua presença era necessária para deter as intrigas que fervilhavam contra sua coroa. E assim terminou a Terceira Cruzada, menos destrutivas em termos de vidas humanas que as duas anteriores, mas tão inútil quanto elas. Apesar de a chama do entusiasmo popular estar agora quase apagada, os esforços de papas e potentados conseguiram levar à quarta. Leitura de rodapé. A partir desta cruzada, as classificações se embaralham. Os historiadores divergem quanto à numeração. A classificação original do autor foi mantida. Fim da nota de rodapé. E quinta cruzadas. Esta última, mais importante, teve como resultado o saque de Constantinopla e a instalação de uma dinastia francesa no trono imperial dos Cesares Orientais. Em menos de 60 anos, no entanto, o trono oriental retornou às mãos dos locais. A Sexta Cruzada foi convocada pelo Papa Inocêncio III. Como de costume, um número de nobres aventureiros que não tinham nada mais a fazer inscreveu-se junto com seus serventes. Em um concílio em Latrão, Inocêncio anunciou que ele mesmo tomaria a cruz e lideraria os exércitos de Cristo em defesa do seu sepulcro. É bem provável que o tivesse feito, pois esse era zeloso bastante para isso. Mas a morte se interpôs e destruiu o projeto do berço. Seu sucessor, embora encorajasse a cruzada, recusou-se a acompanhá-la e o armamento continuou na França, na Inglaterra e na Alemanha. Nenhum líder importante desses países aderiu. André, rei da Hungria, foi o único monarca que teve tempo ou inclinação para deixar seus demônios. Os duques da Áustria e da Bavária se juntaram a ele, com um considerável exército de alemães. Toda a conduta do rei da Hungria foi marcada por pusilanimidade e falta de resolução. Ele foi parar na Terra Santa à frente de um exército bastante eficiente. Os sarracenos foram pegos de surpresa e por algumas semanas estiveram despreparados para oferecer qualquer tipo de resistência às suas armas. Derrotando o primeiro corpo enviado para se opor a ele, o rei marchou em direção ao Monte Tabor, com a intenção de conquistar uma importante fortaleza que os sarracenos haviam construído recentemente. Chegando lá, sem problemas, André poderia tê-lo tomado com facilidade.
Todavia, um repentino ataque de covardia se apossou dele e fez que retornasse a Acre sem desferir sequer um golpe. Pouco depois, André abandonou de todo o empreendimento e retornou ao seu país. Reforços tardios chegavam esporadicamente da Europa, e o Duque da Áustria, com principal líder da expedição, ainda tinha sob seu comando forças suficientes para causar sérios problemas aos sarracenos. Foi decidido por ele, em concílio com os outros senhores, que a toda energia da cruzada deveria ser redirecionada ao Egito, o centro do poder dos sarracenos em relação à Palestina, de onde partiam as contínuas levas de tropas enviadas contra eles pelo sultão. Damieta, que comandava o rio Nilo e em uma das mais importantes cidades do Egito, foi escolhida como primeiro ponto de ataque. Imediatamente deu-se início ao cerco, que foi sustentado com energia considerável até que os cruzados tomaram posse de uma torre que era vista como a chave da cidade, enquanto comemoravam o sucesso e perdiam as festanças. O tempo que deveriam ter empregado para ampliar a vantagem, eles receberam a notícia da morte do sábio sultão Safadino, irmão de Saladino. Seus dois filhos, Camil e Al-Mu'azzam, dividiram o império entre si. A Síria e a Palestina ficaram na porção de Al-Mu'azzam. E o Egito foi consignado a seu irmão. Camil era impopular entre os egípcios, que se revoltaram contra ele, o que deu aos cruzados a oportunidade de realizar uma conquista maior do que qualquer outra que já tivesse feito antes. Mas, briguentos e licenciosos como sempre, eles não viram a oportunidade ou, vendo-a, não conseguiram aproveitá-la. Enquanto eles farreavam ou brigavam entre si, Camil sufocou a revolta e estabeleceu com firmeza seu trono. Em conjunto com seu irmão, sua preocupação seguinte foi expulsar os cristãos de Damieta, e por mais de 3 anos eles empregaram todos os seus esforços em fornecer suprimento aos cercados ou forçar uma batalha com o inimigo. Não tiveram sucesso em nenhum dos dois. A fome em Damieta se tornou tão pavorosa que insetos de todos os tipos eram considerados luxos e vendidos por preços exorbitantes. Um cachorro morto se tornou mais valioso que um touro vivo em tempos de prosperidade. Os alimentos contaminados espalharam doenças e a cidade não podia aguentar mais, por falta absoluta de homens para defender seus muros. Os dois irmãos estavam igualmente interessados na preservação de uma posição tão importante e convencidos do destino da cidade. Entraram em negociações com os chefes dos cruzados, oferecendo abrir mão de toda a Palestina com uma única condição, de que os cristãos evacuassem o Egito. Com uma cegueira e teimosia quase inacreditáveis, eles recusaram esses termos vantajosos, sobretudo por meio da persuasão do cardeal Pelágio, um fanático obstinado e ignorante, que convenceu os líderes do movimento que os infiéis nunca mantêm a palavra, que a oferta era enganosa e só tinha por intento, a traição. Desse modo, as negociações foram encerradas abruptamente pelos cruzados e um último ataque foi feito contra os muros de Damieta. Os cercados não ofereceram grande resistência, pois não tinham esperança, e os cristãos, ao entrar na cidade, encontraram de 70.000 pessoas, não mais 3.000 remanescentes. Tão horrível tinha sido a devastação conjunta dos diabos gêmeos, a fome e a peste.
Vários meses se passaram em Damieta. O clima ou enfraqueceu a disposição ou obscureceu o entendimento dos cristãos, pois depois da conquista eles perderam toda a energia e se entregaram mais inescrupulosamente do que nunca à baderna e à devassidão. João de Brienne, que por direito da esposa era soberano nominal de Jerusalém, ficou tão enjoado com a pusilanimidade, a arrogância e as dissensões dos senhores que deixou de todo a companhia deles e se retirou para Acre. Grandes corpos também retornaram para a Europa e o cardeal Pelágio foi deixado livre para destruir a empreitada assim que quisesse. Após conseguir trazer João de Brienne de volta, ele marchou com todas as forças combinadas para atacar o Cairo. Porém, a apenas algumas horas de marcha da cidade, ele descobriu que o seu exército era inadequado. De imediato deu meia volta, mas o Nilo havia subido desde a partida. As eclusas estavam abertas e não havia como alcançar Damieta. No meio desses apuros, ele pediu a paz, que antes recusara, e para sua sorte encontrou os generosos irmãos, ainda dispostos a concedê-la. Pouco depois, os cristãos deixaram Damieta e o cardeal retornou à Europa. João de Brienne retornou para Acre para chorar pela perda de seu reino, amargurado com a loucura dos seus falsos amigos que o arruinaram em vez de salvá-lo. E assim terminou a Sexta Cruzada. A sétima foi mais bem sucedida. Frederico II, imperador da Alemanha, jurou muitas vezes levar seu exército à defesa da Palestina, mas foi o mesmo número de vezes impedido de empreender a jornada por temas de importâncias mais urgente. Embora Al-Muazzam fosse um monarca dócil e esclarecido, que permitia aos cristãos da Síria gozar de repouso e tolerância, João de Brienne não estava disposto a perder seu reino sem lutar. E os papas estavam sempre dispostos a enredar nações da Europa em prol da ampliação do seu poder. Nenhum monarca da época era capaz de prestar auxílio mais efetivo do que Frederico da Alemanha. Para inspirá-lo ainda mais, propôs-se que ele se casasse com a jovem princesa Violante, filha de João e herdeira do reino de Jerusalém. Frederico consentiu com alegria e entusiasmo. Depois do casamento, João de Brienne abdicou de todos os seus direitos em favor do genro, e Jerusalém, mais uma vez, tinha um rei dotado não apenas da vontade, como do poder de fazer valer os seus direitos. Os preparativos para a nova cruzada começaram imediatamente, e no curso de 6 meses, o imperador estava à frente de um disciplinado exército de 60.000 homens. Um exército do mesmo tamanho foi reunido na Inglaterra. Uma doença pestilencial atrasou a partida de Frederico por vários meses, no entanto. No meio tempo, a imperatriz Violante morreu ao dar à luz. Assim que viu o único laço que os tinha rompido pela morte da filha, João de Brienne, que já se encontrava arrependido da abdicação e, além disso, furioso com Frederico por muitos anos de negligência e ofensa, apressou-se a pressionar o Papa a desfazer o que ele havia feito e tentar reconquistar a coroa honorária, a qual renunciara. O Papa Gregório IX, homem de caráter orgulhoso, agressivo e vingativo, que tinha do imperador não poucos ressentimentos por atos de desobediência à sua autoridade, encorajou as investidas de João, mais que deveria ter feito.
Frederico, porém, desprezou ambos e assim que seu exército começou a recuperar, partiu para Acre. Pouco depois, ele próprio foi atacado pela moléstia e obrigado a retornar a Otranto, o porto mais próximo. Gregório, que havia decidido em favor de João, excomungou o imperador por retornar à expedição, tão santa sob qualquer pretexto que fosse. Frederico, de início, tratou a excomunhão com desdém supremo, mas quando melhorou, fez com que a sua santidade entendesse que não seria ultrajado impunemente ao mandar tropas para devastar os territórios papais. Isso, porém, apenas piorou as coisas. Gregório despachou mensageiros para a Palestina proibindo os fiéis, sob severas penalidades, de ter qualquer tipo de relacionamento com o imperador excomungado. Assim, por ação deles, o plano que era tão caro a ambos se prestou a uma ruína maior do que os próprios sarracenos poderiam desejar. Frederico manteve seu zelo na cruzada, pois agora, como rei de Jerusalém, lutava por si mesmo, não pela cristandade, nem pelo representante dela, o Papa. Ouvindo que João de Brienne se preparava para deixar a Europa, ele não perdeu tempo e partiu para o Acre com segurança. E ali foi que experimentou pela primeira vez os efeitos maléficos da excomunhão. Os cristãos da Palestina se recusaram a lhe dar qualquer tipo de auxílio, vendo-o com desconfiança, senão com aversão. Os templários, hospitalários e os outros cavaleiros compartilhavam de início do sentimento geral, mas não eram homens para prestar obediência cega a um potentado tão distante, especialmente quando fazê-lo comprometia seus próprios interesses. Quando, pois, Frederico se preparou para marchar sobre Jerusalém, eles se juntaram a ele até o último homem. Conta-se que, antes de deixar a Europa, o imperador alemão já vinha negociando com o sultão Camil a devolução da Terra Santa. Camil compôs uma trégua de 3 anos, estipulando apenas que se permitisse aos muçulmanos a liberdade de culto no Templo de Jerusalém. Essa feliz resolução não satisfez os fanáticos cristãos da Palestina, que não estavam dispostos a estender aos outros a tolerância que exigia para si, e reclamaram amargamente do privilégio concedido aos inimigos. Insolentes por efeito da boa sorte sem mérito, eles contestavam o direito do imperador de ser parte de qualquer tipo de tratado enquanto permanecesse sob o banimento eclesiástico. Frederico ofendeu-se com seus novos súditos, mas, como os templários e os hospitalários continuaram leais a ele, marchou para ser coroado em Jerusalém. Todas as igrejas se fecharam para ele e não foi encontrado nem mesmo um padre para oficiar a coroação. Mas Frederico desprezava a autoridade papal por tempo demais para ceder a ela agora, quando era exercida com tanta injustiça. Assim como não havia ninguém para coroá-lo, com muita sabedoria, ele coroou a si próprio. O imperador pegou o diadema real no altar e, com a audácia e o orgulho, colocou sobre a sua própria cabeça. Os gritos do populacho não fizeram com que o céu tremesse, os hinos de louvor e triunfo dos prelados não ressoaram, mas 1000 espadas se ergueram de suas bainhas para testemunhar que seus donos defenderiam o monarca até a morte. Não se esperava que ele renunciasse, por qualquer período que fosse, ao domínio de sua terra natal, em troca da coroa incômoda e do solo árido da Palestina. Antes de completar 6 meses,
Entre uma coisa e outra, Frederico já vira o suficiente dos novos súditos, e interesses mais importantes o chamavam ao lar. João de Brienne, abertamente aliado ao Papa contra ele, devastava seus territórios à frente de um exército papal. Essa notícia decidiu seu retorno. Como passo preliminar, Frederico fez com que aqueles que se contestavam a sua autoridade sentissem, para tristeza própria, que ele era seu senhor. Então, carregado das pragas da Palestina, Frederico partiu. E assim terminou a Sétima Cruzada, que, apesar de todas as desvantagens e obstáculos, prestou maior serviço à Terra Santa do que qualquer uma que ocorrera antes dela. Resultado que se pôde atribuir exclusivamente à valentia de Frederico e à generosidade do sultão Camilo. Término tão feliz da cruzada não causou puro prazer na Europa. A cavalaria da França e da Inglaterra, incapaz de descansar, e muito antes da conclusão das tréguas, reunia exército para uma nova expedição. Na Palestina também, o contentamento estava longe de ser universal. Muitos pequenos estados muçulmanos nos arredores não participaram da trégua e atacavam as cidades fronteiriças incessantemente. Os templários, sempre turbulentos, travavam com o sultão de Alepo uma guerra amarga, ao fim da qual foram quase exterminados. O massacre foi tão grande que ressoou pela Europa a triste história de seu destino, e muitos nobres cavaleiros empunharam armas para impedir a destruição total de uma ordem associada com tantas lembranças elevadas e inspiradoras. Camille, vendo os preparativos que se faziam, concluiu que já havia mostrado generosidade suficiente. Assim, exatamente no mesmo dia em que a trégua acabava, assumiu a ofensiva, tomando posse de Jerusalém, depois de derrotar as parcas forças dos cristãos. Antes da notícia chegar à Europa, um grande corpo de cruzados já estavam em marcha, liderado pelo rei de Navarra, o duque da Burgúndia, o conde da Bretanha e outros líderes. Ao chegar, eles descobriram que Jerusalém não havia sido tomada, mas que o sultão morrera e o seu reino fora despedaçado por rivais que reivindicavam o poder supremo. As dissensões entre os inimigos deveriam ter feito com que se unissem, mas, como em todas as cruzadas anteriores, cada senhor feudal era o chefe do seu próprio bando e agia por responsabilidade própria, sem referência a nenhum plano geral. A consequência era que nada podia ser feito. Uma vantagem temporária era obtida por um líder que não tinha meios de ampliá-la, enquanto o outro era derrotado, sem meios de se recuperar. Desse modo, a guerra se arrastou até a Batalha de Gaza, na qual o rei de Navarra foi derrotado com grandes perdas e compelido a se salvar da destruição total, fazendo um tratado duro e opressivo com o governador de Karachi. No meio da crise, chegou o auxílio da Inglaterra, sob o comando de Ricardo, conde de Cornualha. Seu exército era forte e cheio de esperanças. Os soldados confiavam em si mesmos e em seu líder, e a quem os contemplava via homens acostumados a vencer. A chegada deles mudou o estado das coisas. O novo sultão do Egito tratava guerra com o sultão de Damasceno e não tinha forças para enfrentar dois inimigos tão poderosos. Enviou, pois, mensageiros ao conde inglês, oferecendo uma troca de prisioneiros e a cessão total da Terra Santa. Ricardo, que não fora até ali lutar só por lutar, concordou de imediato com as condições tão vantajosas e se tornou o libertador da Palestina sem desferir um único golpe.
Então o sultão do Egito voltou as suas tropas contra os inimigos muçulmanos e o conde da Cornuala retornou à Europa. Assim terminou a 8ª cruzada, a mais benéfica de todas. A cristandade não tinha mais pretexto para enviar suas tropas ferozes ao Oriente. Todas as aparências indicavam que as guerras santas estavam terminando. Os cristãos tinham posse total de Jerusalém, Trípoli, Antioquia, Edessa, Acre, Jafa e, em verdade, de quase toda a Judéia. E se tivessem conseguido manter a paz entre si, eles poderiam ter superado, sem grande dificuldade, o ciúme e a hostilidade de seus vizinhos. Uma circunstância tão imprevista quanto desastrosa, porém, arruinou essa bela perspectiva e reacendeu, pela última vez, o fervor e a fúria dos cruzados. Gengis Khan e seus sucessores haviam varrido a Ásia com uma tempestade tropical, destruindo no caminho os marcos das eras. Reino após reino era derrubado à medida que partiam inumeráveis dos recessos longínquos do norte e do leste. Entre outros, o Império Corásmio foi sobrepujado por essas hordas que tudo conquistavam. Raça incivilizada e feroz. Os corásmios, expulsos de casa, espalharam-se, por sua vez, pelo sul da Ásia, com fogo e espada, em busca de um local de repouso. Em seu impetuoso curso, dirigiram-se ao Egito, cujo sultão, incapaz de resistir ao enxame que lançara os olhos sedentos aos férteis vales do Nilo, decidiu desviá-los do caminho. Com esse propósito, enviou-lhes emissários, convidando-os a assentar-se na Palestina. Aceitando a oferta, a ordem selvagem entrou no país antes que os cristãos recebessem qualquer notícia de sua vinda. Foi tão repentino quanto arrasador. Sempre à frente, como o vento abrasante daquelas terras, eles vieram, queimando e matando, e já estavam nos muros de Jerusalém antes que os habitantes tivessem tido tempo de olhar para o lado. Não pouparam nem vidas, nem propriedades, mataram mulheres, crianças e padres no altar e profanaram até os túmulos daqueles que haviam dormido por eras. Derrubaram todos os vestígios da fé cristã, cometeram horrores sem paralelos na história da guerra. Cerca de 7.000 habitantes de Jerusalém buscaram refúgio na retirada. Mas antes que estivessem fora de vista, a bandeira da cruz foi hasteada sobre os muros pelo selvagem inimigo para ludibriá-los a voltar. O artifício teve grande sucesso. Os pobres fugitivos, imaginando que chegara a assistência de outro lugar, deram meia volta. Quase todos eles foram massacrados e as ruas de Jerusalém foram banhadas de sangue. Os cavaleiros templários, hospitalários e teutônicos, esquecendo suas antigas e amargas animosidades, juntaram forças para expulsar esse desolador adversário e entrincheiraram em Jafa com todos os cavaleiros que haviam permanecido na Palestina, conseguindo assim fazer com que os sultões de Emissa e Damasco os socorressem contra o inimigo comum. O auxílio dos muçulmanos chegava de início com apenas 4.000 homens, mas com esses reforços, Gualtério de Brienne, senhor de Jafa, resolveu enfrentar os corásmios. O conflito teve o máximo de letalidade que o desespero de um lado e a ferocidade não mitigada do outro eram capazes de produzir. Durou com resultados variáveis por 2 dias, quando o sultão de Emissa fugiu
para suas fortificações, e Gualtério caiu nas mãos do inimigo. O bravo cavaleiro foi preso a uma cruz pelos braços à vista dos muros de Jaffa, e o líder Corásmio declarou que permaneceria nessa posição até que a cidade se rendesse. Gualtério levantou sua voz enfraquecida, não para recomendar a redenção, mas para ordenar aos soldados que resistissem até o último homem. Mas sua valentia foi em vão. O massacre tinha sido tão grande que, da vasta gama de cavaleiros, restavam então 16 hospitalários, 33 templários e 3 teutônicos. Estes, com os tristes remanescentes do exército, fugiram para Acre, e os corásmios se tornaram senhores da Palestina. Os sultões da Síria poderiam ter como vizinhos os cristãos a essa horda feroz. Até o sultão do Egito começou a se arrepender do auxílio que dera aos adversários tão bárbaros e uniu-se aos sultões de Emissa e Damasco para expulsá-los da terra. Os corásmios, que não passavam de 20.000 homens, foram incapazes de resistir à firme hostilidade que os cercavam por todos os lados. Os sultões os derrotaram em vários enfrentamentos e os camponeses se ergueram em massa para vingar-se deles. Seus números diminuíram gradualmente. Depois de 5 anos de lutas desesperadas, eles foram finalmente extirpados e a Palestina se tornou, mais uma vez, território dos muçulmanos. Pouco antes dessa devastação e irrupção, Luís IX caiu doente em Paris e sonhou, no delírio da febre, com uma luta entre cristãos e muçulmanos diante das hostes de Jerusalém, com a derrota dos cristãos numa grande carnificina. O sonho causou grande impressão na sua mente supersticiosa, e ele fez juramento solene de que em algum dia recuperasse a saúde, faria uma peregrinação à Terra Santa. Quando as notícias dos infortúnios da Palestina e do pavoroso massacre em Jerusalém e Jaffa chegaram à Europa, São Luís se lembrou de seu sonho. Mais convencido do que nunca de que isso era uma intimação direta do céu, preparou para carregar a cruz à frente de seus exércitos e marchou para libertar o Santo Sepulcro. A partir deste momento, ele tirou o manto real da púrpura e arminho e vestiu-se com uma sóbria sarja, tornando-se um peregrino. Todos os seus pensamentos foram direcionados ao cumprimento de seu desígnio, embora o reino não pudesse se dar ao luxo de ficar sem ele. Luís se preparou para deixá-lo. O Papa Inocêncio IV aplaudiu esse zelo e prestou-lhe toda a assistência. Luís escreveu para Henrique III da Inglaterra para dar apoio à causa em seus domínios, e convocou todo o clero e os leigos da Europa a contribuir. O conde de Salisbury assumiu a cruz à frente de um exército de valentes cavaleiros e soldados. Mas não era possível despertar o fanatismo do povo, nem na França, nem na Inglaterra. Grandes exércitos foram reunidos, mas as massas não se solidarizavam mais. Os impostos haviam esfriado o zelo. Nem mesmo para um cavaleiro era mais uma desgraça se ele se recusasse a carregar a cruz. Sendo esse o sentimento geral, não é de espantar que Luís tenha levado 3 anos para organizar suas forças e fazer as preparações necessárias para a partida. Quando tudo estava pronto, ele se foi para o Chipre, acompanhado pela rainha, pelos 2 irmãos, pelos condes de Anjou e Artois, e pelos mais nobres cavaleiros da França. Seu terceiro irmão, o conde de Poitiers, ficou para trás para organizar outro corpo de cruzados e o seguiu alguns meses depois. O exército se reuniu em Chipre e, excluindo os cruzados ingleses, chegavam a 50.000 homens,
Mais uma vez, uma doença pestilenta, da qual muitas centenas caíram vítimas, apareceu. Em consequência, fez necessário permanecer em Chipre até a próxima primavera. A seguir, Luís embarcou para o Egito, mas uma violenta tempestade separou a frota e ele chegou a Damieta antes, com apenas alguns milhares de homens. Estes, porém, eram impetuosos e estavam cheios de esperança, embora o sultão esperasse por eles. Na praia, com uma força infinitamente superior, decidiu-se tentar o desembarque sem esperar a chegada do resto do exército. O próprio Luís, com selvagem paciência, saltou de seu bote e caminhou pela praia, e o exército, inspirado por essa bravura entusiasmada, seguiu o exemplo, entoando o antigo grito de guerra dos primeiros cruzados: Deus volte! Deus volte! O pânico se apossou dos turcos. Um corpo de cavalaria tentou cair sobre os cruzados, mas os cavaleiros fincaram os grandes escudos na areia da praia e colocaram as lanças sobre eles, de modo que se projetaram para cima e formaram uma barreira tão imponente que os turcos, temerosos de opor-se a ela, viraram as costas e começaram a fugir. No momento desse desespero, espalhou-se pelas hostes sarracenas a notícia falsa de que o sultão tinha sido morto. Imediatamente, a confusão se tornou generalizada. A derrota foi completa, Damieta foi abandonada, e naquela mesma noite, os soldados que haviam se separado do rei pela tempestade, chegaram pouco depois, e Luís estava numa posição que justificava a esperança de conquista, não apenas da Palestina, mas do próprio Egito. Todavia, o excesso de confiança se mostrou a ruína de seu exército. Eles pensaram que, uma vez que haviam conquistado tanto, nada mais restava fazer, e entregaram-se ao conforto e ao luxo. Quando, por ordem de Luís, marcharam rumo ao Cairo, já não eram os mesmos homens. A vida fácil, a esbórnia, a doença e o clima diferente os debilitaram. O progresso deles rumo ao Cairo foi interrompido por um canal, às margens do qual os sarracenos os esperavam. Um camponês concordou, por um valor considerável, em mostrar um val pelo qual o exército poderia fazer a travessia, e o conde d'Artois foi despachado com 14.000 homens para tentá-la, enquanto Luís ficou para enfrentar os sarracenos com o corpo principal do exército. O conde fez a travessia em segurança e derrotou o destacamento que fora enviada para impedi-la. Impelido pela vitória, o valente conde esqueceu a inferioridade de seus números e perseguiu o inimigo em pânico até Massoura. Agora, ele estava completamente apartado do auxílio dos irmãos cruzados, o que fez com que os muçulmanos recuperassem a coragem e caíssem sobre ele. Com uma força inchada pela guarnição de Massoura e por reforços dos distritos circundantes, a batalha agora se tornou corpo a corpo. Os cristãos lutaram com a energia dos homens desesperados, mas o número crescente do inimigo cercou-os completamente e acabou com qualquer esperança, fosse de vitória, fosse de escape. O conde foi um dos principais mortos, e quando Luís chegou para o resgate, encontrou a valente guarda quase feita em pedaços. Não mais de 3.000 dos 14.000 restavam. A fúria da batalha foi agora multiplicada por 3. O rei francês e suas tropas realizaram prodígios de valentia, e os sarracenos lutaram como se estivessem determinados a exterminar, em um último esforço decisivo, o novo enxame europeu que aparecera na sua costa.
Ao cair do orvalho da noite, os cristãos eram os senhores do campo de Massoura, mas seus líderes, com tristeza, estavam convencidos de que aquele campo fatal completara a desorganização do exército cristão e que todas as esperanças de conquistas futuras tinham chegado ao fim. Motivados por essa verdade, os cristãos pediram paz. O sultão insistiu na evacuação imediata de Damieta e na entrega do próprio Luís como refém para cumprimento dessa condição. Seu exército recusou de pronto, as negociações foram interrompidas. Então resolveu-se tentar uma retirada, mas os ágeis sarracenos, ora pela frente, ora pela retaguarda, tornaram-na uma questão de extrema dificuldade e os extraviados eram liquidados em grandes números. Centenas deles foram afogados no Nilo, e a doença e a fome provocou um triste estrago sobre aqueles que escaparam de todas as outras baixas. O próprio Luís ficou tão fraco em virtude de doença, fadiga e desencorajamento, que mal conseguia se sentar sobre seu cavalo. Na confusão da fuga, ele foi separado de seus serviçais e deixado como completo estranho sobre as areias do Egito, doente, desgastado e quase sem amigos. Apenas um cavaleiro o servia e este o levou a uma cabana miserável, numa pequena vila, onde por vários dias Luís ficou, esperando pela vida da morte, a qualquer hora. Por fim, ele foi descoberto e preso pelos sarracenos, que o trataram com todas as honras devido à sua posição e toda a piedade em virtude de seus infortúnios. Sob o cuidado deles, a saúde do rei melhorou rapidamente, e a próxima coisa a considerar foi o resgate. Os sarracenos exigiram, além de dinheiro, a cessão de Acre, Trípoli e outras cidades da Palestina. Luís recusou sem hesitar e conduziu-se com tanta dignidade e coragem que o sultão declarou que ele era o infiel mais orgulhoso que jamais vira. Depois de muitas disputas, o sultão concordou em abrir mão dessas condições e finalmente chegou-se a um acordo. A cidade de Damieta foi devolvida. Concordou-se com uma trégua de 10 anos e 10.000 moedas de ouro foram pagas pelo resgate de Luís e a libertação de todos os presos. Luís então retirou-se para Jafa e passou 2 anos colocando aquela cidade, bem como Cesareia e outros territórios cristãos da Palestina, em condições apropriadas de defesa. Depois retornou ao próprio país. Houve uma trégua de 10 anos, que acabou em 1264, quando São Luís resolveu empreender uma segunda jornada à Palestina. O Papa Clemente IV, é claro, encorajou o desígnio. E uma vez mais a cavalaria da Europa começou a se agitar. Em 1268, Eduardo, herdeiro da monarquia inglesa, anunciou a determinação de juntar-se à cruzada. E o Papa escreveu aos prelados e ao clero que auxiliassem a causa com uma persuasão a seus dividendos. Com sua persuasão e seus dividendos. Na Inglaterra, eles concordaram em contribuir com 1/10 de suas posses, e por uma ordem parlamentar, o 20º do trigo e dos bens móveis de todos os leigos foi confiscado na festa de São Miguel. Apesar das repreensões dos poucos estadistas sensatos que o rodeavam, Luís fez todos os preparativos para partir. A nobreza guerreira não se opôs em nada. Na primeira primavera de 1270, o rei partiu com um exército de 60.000 homens. O mau tempo o desviou para a Sardenha. E, uma vez lá, ocorreu uma mudança de planos. Em vez de seguir para o Acre, como era a intenção original, Luís mudou o curso para Tunis, na costa da África.
O rei de Tunis havia, de algum tempo antes, se mostrado favorável aos cristãos e à sua religião. E Luís, ao que parece, tinha esperanças de convertê-lo e garantir seu auxílio contra o sultão do Egito. Que honra seria minha se eu conseguisse me tornar padrinho desse rei muçulmano, ele dizia. Com essa ideia em mente, Luís desembarcou na África, perto da cidade de Cartago. Mas descobriu que seus planos não tinham consentimento da parte interessada. O rei de Tunis nem cogitava abandonar sua religião, tampouco pretendia ajudar os cruzados de qualquer modo que fosse. Ao contrário, ele se opôs ao seu desembarque com todas as forças que podiam ser reunidas em emergência tão repentina. Os franceses, no entanto, sustentaram sua posição inicial e derrotaram os muçulmanos com perdas consideráveis. Também ganharam alguma vantagem sobre os reforços, que foram enviados para se opor a eles. Mas uma doença apareceu no exército e pôs fim a todas as suas vitórias futuras. Os soldados morriam à taxa de 100 por dia. O inimigo, ao mesmo tempo, causava tantos estragos quanto a praga. O próprio Luís foi um dos primeiros atacados pela moléstia. Sua constituição fora enfraquecida por fadigas e mesmo antes de deixar a França, ele não conseguia suportar o peso total da sua armadura. Luís resistiu por alguns dias, mas morreu em Cartago, aos 56 anos de idade, para luto profundo de seus soldados e seus súditos, deixando para trás uma das reputações mais singulares da história. Charles de Anjou, o irmão do rei, rapidamente negociou a paz com o rei de Tunis e o exército da França voltou para casa. Eduardo da Inglaterra perseverou por conta própria e chegou com segurança a Acre. Sua chegada fez com que as duas grandes ordens militares se unissem a ele, num último esforço para libertar da sua terra adotiva. Uma força de 60 mil guerreiros logo se formou para juntar às do príncipe inglês. O sultão Barbars, um feroz mameluco que fora posto no trono por uma revolução sangrenta, estava em guerra com todos os seus vizinhos e incapaz, por essa razão, de concentrar todas as suas forças contra eles. Aproveitando-se disso, Eduardo marchou em ousadia rumo a Nazaré, derrotou os turcos e tomou posse da cidade. Nisso resumiram todas suas vitórias. O tempo quente engendrou doença entre suas tropas, sendo ele um dos primeiros a adoecer. Eduardo se recuperava lentamente quando um mensageiro expressou o desejo de falar-lhe sobre questões importantes e entregar alguns despachos nas suas próprias mãos. O príncipe examinava os documentos quando o traiçoeiro mensageiro desembainhou uma adaga e esfaqueou-o no peito. A ferida, felizmente, não foi profunda e Eduardo, que já tinha recuperado uma porção de sua força, lutou com o assassino e matou-o com a própria adaga, ao mesmo tempo que gritava por auxílio. Os serviçais que acudiram a seu chamado encontraram-no sangrando profundamente e garantiram, ao inspecioná-la, que a adaga estava venenada. Tomaram-se medidas imediatas para limpar a ferida e o grão-mestre dos templários enviou um antídoto que anulou todos os efeitos do veneno. Ao se recuperar, Eduardo se preparou para retomar a ofensiva, mas o sultão, embaraçado pela defesa de interesses que, no momento presente, considerava de maior importância, fez uma oferta de paz aos cruzados. Essa demonstração de fraqueza tornaria, em condições normais, um homem do temperamento de Eduardo ainda mais ansioso para travar a guerra. Mas ele também tinha outros interesses a defender. Chegaram à Palestina notícias da morte de seu pai,
e da necessidade de sua presença na Inglaterra. Assim, ele concordou com os termos do sultão, de acordo com os quais os cristãos poderiam manter todas as suas posses na Terra Santa, e uma trégua de 10 anos seria proclamada. Eduardo então partiu para a Inglaterra, e assim terminou a última cruzada. O destino posterior da Terra Santa pode ser narrado em poucas palavras. Os cristãos, sem considerar os sofrimentos passados nem os vizinhos ciumentos com os quais tinham de lidar, quebraram a trégua, saqueando alguns comerciantes egípcios próximo a Margat. O sultão vingou o traje de imediato, tomando posse da cidade, e a guerra, uma vez mais, reviveu entre as nações. Margat defendeu-se com bravura, mas não chegaram reforços da Europa para impedir sua queda. Trípoli foi a próxima, e outras cidades em sucessão, até que, por fim, Acre era a última cidade da Palestina que continuava em posse dos cristãos. O grão-mestre dos Templários reuniu seu pequeno e devoto grupo e, com modesto auxílio fornecido pelo rei de Chipre, preparou-se para defender até a morte a última posse de sua ordem. A Europa ficou surda a seu grito de ajuda. Os números do inimigo eram esmagadores, e a coragem devotada foi em vão. Nesse desastroso cerco, os cristãos foram praticamente exterminados. O rei de Chipre fugiu ao ver que a resistência era inútil, e o grão-mestre caiu à frente de seus cavaleiros, perfurado por centenas de feridas. Somente 7 templários e a mesma quantidade de hospitalários escaparam dessa pavorosa carnificina. Depois, os muçulmanos vitoriosos incendiaram a cidade e o domínio cristão da Palestina chegou ao fim para sempre. A notícia espalhou alarme e tristeza por entre o clero da Europa, que tentou, uma vez mais, recrutar o entusiasmo e a energia das nações a favor da causa da Terra Santa. Mas a loucura chegara ao fim e tudo foi em vão. Qual foi o grande resultado de todas essas lutas? A Europa dispensou milhões de seus tesouros e o sangue de 2 milhões de seus filhos, e um punhado de cavaleiros briguentos manteve a posse da Palestina por cerca de 100 anos. Mas não obstante o fanatismo que se originou e a insanidade que as conduziu, as cruzadas não produziam só mal. Os senhores feudais se tornaram membros melhores da sociedade ao entrar em contato, na Ásia, com uma civilização superior à sua própria, e o povo garantiu pequenos acréscimos aos seus direitos. Os reis, não mais em guerra com a própria nobreza, conseguiram aprovar algumas boas leis. As Cruzadas Modernas. Charles Mackay considerou as cruzadas um tempo Charles Mackay considerou as cruzadas um exemplo de desatino, porque consistiram no deslocamento de milhares de europeus para guerrear na Ásia por motivo duvidoso, com consequências desastrosas. O que ele diria de um conflito no qual milhões de europeus se mataram como formigas e destruíram o continente como quem pisa num formigueiro? Assim foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, insana em seus motivos, seus acontecimentos, seus desdobramentos, seu desenlace e suas consequências. Havia anos, os países europeus se preparavam para uma guerra apocalíptica entre si. O Império Austro-Húngaro,
composto por 18 nações, e o Império Russo, composto por outras tantas, eram barris de pólvoras constantes. A Alemanha se formara como nação unificada apenas em 1871, buscando desde então firmar-se como potência em pé de igualdade com as outras. Com grande rapidez, tornou-se a nação mais industrializada e de maior poderio bélico do continente, o que despertou a fúria da Grã-Bretanha, a qual ambos os louros tinham sido conquistados. A França, por seu turno, estava apavorada com o poder econômico e bélico do vizinho de fronteira, que não somente tinha território maior, população maior e economia maior, mas humilhava numa guerra em 1871. Nesse cenário, todos temiam uns aos outros e buscavam armar-se e defender-se, com exércitos nacionais cada vez mais gigantescos e poderosos. Em consequência desse estado de coisas, as nações procuraram formar acordos militares de ajuda mútua. A França investiu milhões na industrialização e no desenvolvimento do exército da Rússia, para que esta, quando a hora chegasse, pudesse ajudá-la a enfrentar a Alemanha. A Inglaterra, vendo na Alemanha perigo maior que na aliança franco-russa, juntou-se a esta, formando a Tríplice Entente. Temendo o isolamento total, a Alemanha logo se aliou à Áustria, ao Império Otomano e à Itália, formando-se a Tríplice Aliança. Um dos pontos de tensão da Europa era a questão dos Balcãs, região do sudeste do continente sob o domínio total do Império Austro-Húngaro. Em 1908, o Império anexara a Bósnia, despertando a ira dos sérvios, que pretendiam formar com os bósnios a Grande Sérvia. Os sérvios, por seu turno, eram apoiados pelos russos, que viam neles irmãos étnicos que tinham a obrigação de defender. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, resolveu visitar Sarajevo, capital da Bósnia, com um gesto de boa vontade. Os nacionalistas sérvios, no entanto, entenderam o ato como uma provocação. Gavrilio Príncipe, membro de um movimento nacionalista bósnio, matou o arquiduque e sua esposa, a tiros. Em todo o mundo, o ato foi considerado, de início, apenas mais um capítulo de importância menor da interminável crise dos Balcãs. Além disso, o crime não fora praticado por um Estado nacional, mas um estudante desastrado, membro de uma organização clandestina. Os austríacos, porém, que estavam decididos a usá-lo para dar aos sérvios uma lição definitiva, trataram o episódio como um ato de agressão ao Estado sérvio. Assim, deram à Sérvia um ultimato que, se aceito, a tornaria um Estado cliente do Império. Os russos jamais aceitaram essa situação, e o que os austríacos sabiam muito bem. Assim, antes de emitir o ultimato, consultaram os alemães, que lhes deram um cheque em branco de apoio militar. Embora entendessem o risco de causar com isso uma guerra europeia, os alemães acreditavam que essa guerra era inevitável e que, portanto, quanto mais cedo acontecesse, melhor seria para a Alemanha, pois a Rússia se desenvolvia em ritmo acelerado e ficava cada vez mais forte. Nesse momento, o cálculo das principais potências era o seguinte: os austríacos estavam determinados a esmagar os sérvios quaisquer que fossem os custos, acreditando que os alemães os protegeriam dos russos. Os alemães acreditavam que poderiam vencer os russos se agissem rápido, e que a derrota dos austríacos, seu único aliado de peso, seria catastrófica para o prestígio e o poder do país. Os russos acreditavam que abandonar os sérvios era perder tudo o que haviam ganhado nos Balcãs ao longo de décadas. Os franceses, que abandonar os russos seria consentir pacificamente com a hegemonia alemã na Europa. Os ingleses contemplavam tudo isso alarmados, considerando que ficar de fora do conflito
os dispunham com todos os envolvidos e os reduziria a um poder de segunda categoria ao término da guerra. Como era previsível, a Sérvia rejeitou ao ultimato austríaco e no dia 28 de julho de 1914, a Áustria declarou guerra à Sérvia. A partir daí, os cálculos militares passaram a dominar os países europeus. Um dos fatores mais absurdos do conflito é que o czar russo Nicolau II e o imperador alemão Guilherme II não eram somente primos, como amigos próximos. Nos dias anteriores ao início da guerra, os dois monarcas, que se tratavam por Nick e Willy, trocaram cartas em que alertavam um ao outro sobre os perigos do confronto iminente. No dia 29 de julho, por exemplo, Guilherme fez um apelo a Nicolau. Abre aspas. Prevejo que muito em breve serei esmagado pela pressão sobre mim e forçado a tomar medidas extremas que levarão à guerra. Para tentar evitar a calamidade de uma guerra europeia, imploro a você, em nome de nossa antiga amizade, que faça o que puder para impedir seus aliados de irem longe demais. Nicolau, no entanto, queixava-se de que o tom do embaixador alemão era muito diferente e pedia que a disputa entre a Áustria e a Sérvia fosse resolvida pelo Tribunal de Haia, pedido que Guilherme ignorou. Sem que os soberanos chegassem a um acordo comum, as correspondências cessaram abruptamente. No dia 30 de julho, com extrema hesitação, Nicolau ordenou a mobilização de todas as forças armadas russas. Para os russos, isso significava apenas deixar o exército de prontidão. Para os alemães, significava inexoravelmente uma declaração de guerra, a qual deveriam responder com rapidez. A eclosão do conflito entre as duas nações deveu-se, pois, a uma fanática atrapalhada. Convencidos de que estavam sob ataque russo, os alemães iniciaram a própria mobilização no primeiro dia de agosto. Para eles, atacar primeiro era vital, e estar em guerra com a Rússia era estar em guerra com a França. Portanto, tomaram providências para atacar os franceses. De acordo com um antigo e detalhadíssimo plano de guerra alemão, a melhor estratégia para invadir a França era cruzando a Bélgica. Assim, a Alemanha solicitou ao país que lhe concedesse livre passagem, o que foi negado, e resultou na invasão da Bélgica pela Alemanha no dia 3 de agosto. Até esse momento, a Grã-Bretanha assistia à confusão, profundamente dividida entre os partidários da guerra e os da neutralidade. Mas a invasão da Bélgica uniu a nação contra a Alemanha. A neutralidade belga fora firmada num tratado assinado pelas principais potências europeias em 1831, e o país tinha imenso peso estratégico para os britânicos. Como os alemães ignoraram a existência de que a neutralidade belga fosse respeitada, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha no dia 4 de agosto. Tinha início a Primeira Guerra Mundial. A insanidade absoluta da situação foi resumida pelo historiador Marco Howard. O comando geral alemão acreditava que, para apoiar os austríacos em um conflito com a Rússia a respeito da Sérvia, a Alemanha deveria atacar a França, que não participava na disputa, e fazê-lo invadindo a Bélgica. Nota de rodapé. The First World War. A Very Short Introduction. Michael Howard, Oxford University Press, 2007. Página 23. Em todos os países envolvidos, o povo apoiou a guerra, em peso, com os rapazes em idade militar correndo alegremente para a morte, cheios de entusiasmos. Na Inglaterra, em que era obrigatório ter no mínimo 18 anos para lutar, jovens de 16 e 17 falsificavam a data de nascimento
para não perder a oportunidade de participar da carnificina. Em agosto de 1914, cerca de 6 milhões de homens se deslocaram pelo continente europeu para trucidar os vizinhos. O número total de homens mobilizados nos países envolvidos é assombroso. A Alemanha mobilizou 13,3 milhões de homens, 85% da população masculina com idade entre 17 e 50 anos. A Rússia mobilizou 14 milhões e 15,5 milhões. Entre 14 milhões e 15,5 milhões. Entre um e outro. A França, 8,4 milhões. As Ilhas Britânicas, 4,9 milhões. Entre 1914 e 1918, cerca de 60 milhões de militares foram mobilizados. Essas proporções levaram ao advento da chamada Guerra Total. A guerra não era mais uma disputa que se dava entre soldados profissionais, enquanto a vida da maioria da população seguia inalterada, mas envolvia a sociedade inteira. Eram sociedades que lutavam entre si, não exércitos. Todos os recursos humanos e materiais foram mobilizados para o esforço da guerra, cujas necessidades tinham prioridade sobre as da população civil. Todas as indústrias se voltaram à produção de material bélico. O racionamento de alimento foi introduzido nos países beligerantes. Além disso, a distinção entre combatentes e não combatentes, bem como entre alvos militares legítimos e território civil, tornou-se tênue e às vezes inexistente. Em agosto e novembro de 1914, a guerra consistiu em esforços da Alemanha para conquistar a França, repelidos com baixas pesadas para ambos países. A partir daí, os dois lados, preocupando-se em defender as posições conquistadas, estabeleceram-se em trincheiras. Grandes corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos. Ali, os militares viviam por meses a fio, ao relento, na umidade e na sujeira, convivendo com ratos e insetos. Batalhas por alguns metros de território resultavam em milhões de mortos. No início de 1917, a situação dos países envolvidos era desesperadora. Pessoas morriam de fome aos milhões na Alemanha e na Áustria. A França já havia convocado praticamente a população masculina inteira para a guerra. Na Rússia, a situação era de calamidade total, o que levou à derrubada do czar em fevereiro. As deserções e os motins ocorriam em enorme número, em todos os exércitos. Arriscando tudo, os alemães lançaram a guerra submarina irrestrita, afundando qualquer navio, de qualquer tipo, de qualquer país, que se aproximasse da costa da Grã-Bretanha, com o objetivo de impedir a chegada de suprimento aos ingleses. Esse ato predispôs os Estados Unidos a declarar guerra ao país, mas o fator decisivo para isso foi talvez o gesto mais insano de todos, de uma guerra repleta de insanidades. No dia 16 de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Arthur Zimmermann, enviou um telegrama ao governo mexicano, propondo uma aliança entre os dois países. De acordo com ela, os alemães apoiariam os mexicanos para que invadissem os Estados Unidos e recuperassem os territórios perdidos do Texas, do Arizona e do Novo México. Os britânicos interceptaram a mensagem e transmitiram aos americanos. No dia 5 de abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. Com isso, a balança da guerra se desequilibrou decisivamente a favor dos aliados da Tríplice Entente. Os países da Tríplice Aliança foram, um a um, entrando em colapso e rendendo-se. No dia 9 de novembro de 1918, a República foi proclamada na Alemanha e o Kaiser abdicou. No dia 11 de novembro de 1918,
a Alemanha assinou o armistício. Quando o conflito terminou, o Império Austro-Húngaro, que dera início à guerra para afirmar seu poder, não existia mais. O Império Russo, que reagiu à agressão pelo mesmo motivo, não existia mais. O Império Alemão, que entrara na guerra para conquistar um lugar entre o primeiro time das nações europeias, foi humilhado, esmagado e deixou de existir. A França e a Inglaterra, que tinham entrado na guerra para evitar ser reduzida a nações de segundo escalão pela Alemanha, foram, para vencê-la, reduzidas a nações de segundo escalão pelos Estados Unidos. O custo total dessas conquistas impressionantes foram cerca de 40 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. A Grã-Bretanha perdeu 2% de sua população. A França, 4,39%. A Rússia, 2,9%. A Sérvia, 16,67%. A Alemanha, 3,95%. A Áustria-Hungria, 4,05%. Dentro de 20 anos, os mesmos países se envolveriam numa nova guerra, igualmente desastrosa e insana. Fim do livro.